Olá pessoal, vamos para mais uma aula do canal Física Pai d'Égua. Hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica, que é um assunto de eletrodinâmica. A eletrodinâmica, ela é a parte da eletricidade que estuda os fenômenos relacionados à carga elétrica em movimento. A corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Em um condutor elétrico existem elétrons livres. Esses elétrons livres são os que se deslocam dentro de um condutor. As cargas positivas elas não se deslocam no condutor. Os prótons não se deslocam dentro de um condutor, porque os prótons eles estão no núcleo do átomo. Então é muito difícil arrancar um próton de um condutor. Nós temos dois sentidos para a corrente elétrica. O primeiro sentido é o sentido real, que são elétrons que vão atravessar o condutor. Por exemplo, se eu tiver elétrons se movimentando aqui nesse condutor, os elétrons estiverem indo, por exemplo, da direita para a esquerda, quando os elétrons deixam o lado direito, esse lado fica com menos elétrons, então fica positivo. E eles se deslocam para o lado esquerdo fica negativo. Isso se parece como se os prótons tivessem se deslocado da esquerda para a direita e deixado o lado positivo na direita. Então a gente acaba usando um sentido que a gente chama de sentido convencional, que é o movimento de prótons, nesse exemplo, da esquerda para a direita. Mas o sentido real da corrente é da direita para a esquerda, nesse exemplo. Existe então o sentido real, movimento de elétrons. Sentido convencional, movimento de prótons. O sentido convencional, que é o que a gente vai usar, ele não atrapalha em nenhum cálculo. Ele não vai dar resultados diferentes se a gente for fazer um dimensionamento de uma lâmpada, um dimensionamento de um condutor, de um cabo elétrico. A intensidade da corrente elétrica. Na verdade, aqui é a fórmula para a corrente elétrica. Então, a intensidade da corrente elétrica é calculada pela seguinte fórmula: I igual a Q dividido por ΔT. I é a corrente elétrica, Q é a carga que atravessa o condutor e ΔT é o intervalo de tempo que essa carga levou para atravessar o condutor. A carga elétrica no sistema internacional é medida em Coulomb, o tempo ΔT é medido em segundos e a corrente elétrica ela é medida em ampere. Bem, era isso que a gente tinha para começar a eletrodinâmica, falar de corrente elétrica. Na próxima aula nós vamos resolver exercícios de corrente elétrica. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, de também curtir a nossa página no Facebook, no Tumblr e no Google+.